E eu quero te convidar, querida, a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 48, versos 15 e 16. Gênesis 48, versos 15 e 16. Diz assim a palavra de Deus. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: O Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes rapazes, e seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Quero agora fazer a leitura na versão da Bíblia judaico-cristã, que diz assim, olha, versos 15 e 16. A seguir, ele abençoou José. O Deus em cuja presença meus pais, Abraão e Isaque, viveram, o Deus que tem sido meu pastor durante toda a minha vida, até o dia de hoje, o anjo que me salvou de todo o mal, abençoe estes meninos. Que eles se lembrem de quem eu sou e do que represento. E da mesma forma de meus pais Abraão e Isaque, quem eles foram e o que representaram. E que eles cresçam como grandes multidões sobre a terra. Vamos orar, queridos? Pai eterno, graças te damos por esta noite. Obrigado pela tua palavra. E que o Senhor, ó Deus, venha descortinar os nossos olhos e aplicar a tua palavra mediante o teu Santo Espírito, ó Deus. No nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. O que é essa passagem, amados? Nesse Jacó, também chamado Israel, está no final da sua vida neste momento. E quando José é alertado disso, ele imediatamente pega os seus filhos, Manassés e Efraim, e leva até Jacó para que eles sejam abençoados. José ele já entende que Jacó tinha algo muito especial, muito importante para ensinar aos seus filhos. Entendia que a bênção a ser ministrada também por Jacó sobre a vida de Manassés e Efraim faria grande diferença para eles. É uma forma de você honrar o ancião e de você entender que há muito a aprender a partir da experiência dos homens mais velhos. Então, nesse momento, Jacó ele estende as suas mãos sobre a vida de Efraim e Manassés e ele pronuncia uma pequena bênção. Não no seu significado, na sua importância, mas na sua quantidade de letras e de palavras. Mas ele transmite aqui nas entrelinhas lições grandiosas para aqueles jovens e também até para o próprio José. E essas características, elas demonstram algo a respeito da vida, da trajetória de vida, tanto de Jacó, como também de seus pais, Abraão e Isaque. E a primeira situação que marca essa bênção é que Jacó ele salienta que seus pais, Abraão e Isaque, viveram na presença de Deus, andaram na presença de Deus. E essa condição, queridos, ela é reconhecida de forma vasta pelas Escrituras.
Até mesmo Estevão, quando está próximo da sua morte, de ser apedrejado, lá em Atos capítulo 7, nos versos de 2 a 7, Estevão reconhece que os patriarcas andaram com Deus. E ele diz assim na sua defesa, a partir do verso 2 do capítulo 7. Varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Esse é o testemunho de um homem a respeito de Abraão, de Isaque e de Jacó, apontando que eles andaram com Deus. E nesse relato, ele salienta duas características. Primeiro é que havia uma aliança. E a aliança, querido, que foi proposta por Deus, ela foi aceita por Abraão, por Isaque, por Jacó, e eles andaram conforme essa aliança. E prova disso, que é a segunda característica, é que eles adotaram conforme pronunciado por Deus, a circuncisão. Então, todo macho, a partir do 8º dia, ele era circuncidado, demonstrando que a promessa, a aliança, não era simplesmente para eles, mas também para toda a nação. Mas mais importante do que os outros vão dizer, as pessoas vão testemunhar, é o que o próprio Deus, ele testemunha isso. O próprio Deus fala que esses homens, eles andaram com ele. Vejamos Êxodo, capítulo 3, no verso 15. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vejam que o próprio Deus, ele se autodenomina como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, e usa isso para a sua identificação. Nesse particular aqui, era para que Moisés atestasse em relação ao povo de Israel, que estava ali no Egito, sob a dura escravidão, que Moisés pudesse atestar: olha, foi Deus que me enviou. O Deus que é denominado o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E o mais interessante, queridos, é que esses homens, eles passaram a andar com Deus, creram em Deus, quando a revelação a respeito de Deus era simplesmente aquilo que Deus declarava. O dia que Deus apareceu a Abraão e falou com ele: olha, sai da tua parentela, farei de ti uma grande nação. Quem era Deus? Abraão, quando ele sai da sua parentela, eu imagino, conjecturando aqui, ele falando para os seus demais parentes: olha, eu estou indo porque Deus está me chamando, está me mandando ir para uma nação, para um lugar desconhecido, e Ele vai me abençoar, Ele vai fazer de mim uma grande nação. E ele crê em Deus. E hoje, queridos,
quanto a nós? Não te parece muito mais fácil para nós crermos em Deus? Porque não há simplesmente algo que dependa de nossas experiências pessoais. E nossas experiências pessoais, elas são de fato importantes, porque Pedro nos escreve, inclusive no capítulo 3, verso 15 da nossa primeira carta, é que nós precisamos ter condições de dar às pessoas a razão da nossa fé. Mas muito além das nossas experiências pessoais, aquilo que Deus fala conosco, nós temos toda a Escritura Sagrada, que nos revela quem é Deus, que nos mostra quem é Deus. E aqui Deus se revela em toda a sua grandeza, poder, soberania, mostrando aquilo que Ele fez ao longo de toda a eternidade e como que Ele quer se relacionar conosco, como Ele quer ser adorado, como Ele nos ama, a ponto de ter entregado o seu Filho Jesus Cristo para morrer no madeiro pelos nossos pecados. Então Paulo ele mostra para nós qual é o valor das Escrituras para nós. E ele escreve em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 17, uma passagem muito conhecida dos irmãos. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Há um propósito nas Escrituras, queridos. Então, a forma com a qual nós nos relacionamos com as Escrituras diz muito a respeito de quem somos, do crente que somos e do crente que queremos ser. Porque está aqui o manual que faz com que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então, enquanto nós nos relacionamos com esse livro aqui, mostra o quanto nós estamos dispostos a sermos perfeitos e habilitados para a obra que é de Deus. Então, se nós queremos andar com Deus, como Abraão, Isaque e Jacó andaram, nós precisamos das Escrituras. Nós precisamos amar as Escrituras. Nós precisamos meditar nas Escrituras. Nós precisamos mergulhar nas Escrituras, porque elas revelam o nosso Deus. A segunda característica dessa bênção que Jacó pronuncia sobre a vida dos seus netos é que ele salienta que Deus foi o seu pastor durante toda a sua vida. E quando eu li isso, automaticamente eu lembrei do Salmo 23, verso 1. Como Davi fala, olha, que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E é isso que Jacó está querendo demonstrar para os seus netos. Aquilo que Deus fez na sua vida e como ele enxerga isso na sua trajetória, trazendo a memória neste momento. E eu espero que você, alguns estão aqui mais novos, outros estão um pouquinho mais velhos, enxergue isso na sua trajetória, como Deus tem cuidado de você. Em Gênesis 28, marca o início da peregrinação de Jacó. Jacó, ele começou mal, né, irmãos? Começou muito mal. E incentivado por sua mãe, Rebeca, ele age para tomar a bênção que seria de Esaú, seu irmão. Porque Isaque tinha falado para Esaú, olha, vai lá, busca uma caça, cozinha para mim e traz que eu vou te abençoar. Então, levado por Rebeca, ele monta todo um ardil
e ele mente para o pai, dizendo que era Esaú, e Isaac abençoa ele no lugar de Esaú. E ali, para que Esaú, que ficou muito bravo, não pudesse matar Jacó, então, ele foge para Padã-Arã, para a casa de sua mãe, onde morava Labão, até também com a oportunidade de tomar uma esposa. E no verso 11 do capítulo 28, mostra que Deus ele fala com Jacó. Ele fala assim: olha, eu sou em sonho, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Neste momento, veja que no verso 13, Deus se apresenta como: olha, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. Ainda não é o Deus de Jacó, porque ele está começando aqui a sua trajetória com Deus. Inclusive, é neste momento que Jacó, logo em seguida, vai fazer um voto a Deus, muito conhecido a partir do verso 20, em que ele diz: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Ou seja, depois de um sonho, Jacó ele desperta e ele reconhece que era Deus falando com ele no sonho. E ele então faz um voto a Deus: olha, Deus, se o Senhor for favorável a mim durante o meu tempo de peregrinação. E ele faz 2 pedidos em especial. Primeiro, proteção. Que o Senhor me abençoe durante toda a minha jornada, até que eu volte para a casa de meu pai. E ele também pede provisão, pedindo que o Senhor lhe conceda alimentos e roupas. Demonstrando aqui, primeiro, que ele reconhece que Deus pode o abençoar dessa forma. E Deus, de fato, o abençoa. Porque no verso 31, no capítulo 31, verso 41 de Gênesis, mostra que Jacó permaneceu 20 anos em Padã-Arã junto com Labão. E ele serve 7 anos por Lia, depois mais 7 anos por Raquel, e ele tem filhos e filhas, e ajunta um rebanho, se torna um homem abastado, alguém que havia cruzado o Jordão, como ele fala no capítulo 32, verso 10 de Gênesis, apenas com um cajado. Ele cruza o Jordão indo para Padã-Arã, apenas com um cajado, usando uma pedra de travesseiro, queridos. Você imagina o que é uma pedra de travesseiro? A gente olha assim, né? E algo, às vezes, acredita que assim, uma pedra de travesseiro. É uma pedra, queridos. E ele, então, consegue retornar 20 anos depois, já agora só 2 bandos, como ele fala no capítulo 32, o verso 10. 2 bandos de quê? Porque, como ele está nesse momento de retorno, ele está com medo de Esaú, ele divide a sua família em 2 bandos para que, se Esaú, na expectativa dele, no temor dele, atacasse um bando, o outro pudesse se safar. 2 bandos, com esposas, filhos, filhas e rebanhos.
alguém que havia cruzado o Jordão apenas com um cajado. No capítulo 33, 11, ele ainda diz, quando ele se encontra com Esaú: porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. O Deus que cuidou de Jacó, queridos, durante toda a sua peregrinação, é o Deus que também cuida de nós. O Deus que agiu lá atrás, age também hoje em nosso favor. E a terceira característica que Jacó salienta é a proteção de Deus sobre a sua vida. Ele já falou, olha, que seus pais tinham uma aliança com Deus. Ele já falou que Deus foi o pastor durante toda a sua vida, provendo as suas necessidades. E ele também diz, olha, esse Deus que foi o meu pastor, que é o meu pastor, ele também me protege. E interessante porque ele sai sozinho de Berseba, da casa dos seus pais, cruza um mundo, queridos, por estradas completamente desconhecidas que ele nunca havia percorrido antes. E ele consegue chegar em Padã Arã, bem, seguro, encontra a família de sua mãe. E não havia naquela época, queridos, a possibilidade de marcar o encontro, de mandar um zap, entendeu? Não havia Google Maps, como nós temos as facilidades hoje. E lá em Padã Arã, ele constitui a família, conquista bens, torna-se um homem abastado, e ele retorna 20 anos depois para a terra de Canaã. E novamente ele vem em segurança. Até mesmo o temor que ele tinha de que Esaú pudesse fazer algum mal contra ele, não acontece. E ele fala, olha, ele fala com Deus, Deus, eu tenho medo de Esaú. Mas Deus guarda ele e ele consegue, inclusive, se reconciliar, fazer as pazes com seu irmão. Anos depois, queridos, há uma grande fome naquela terra, em todo o mundo. E até nesse período de fome, através de José, que se torna governador do Egito, toda Jacó e toda a sua descendência é preservada pelo Senhor. Eles rumam da terra de Canaã para o Egito, onde Deus cumpre aquilo que havia falado, inclusive a Abraão, que a sua descendência se tornaria escrava por 400 anos, mas que Deus os libertaria e fariam deles uma grande nação, dando a eles terra onde ele havia pisado. Isso prova, queridos, que Jacó, ele confiou em Deus, na aliança que ele tinha feito com Deus, e Deus, ele foi fiel à sua aliança. Nenhum perigo Jacó, ele serviu para que ele tivesse a sua vida ameaçada, porque havia uma promessa, e Deus, ele não falha em cumprir as suas promessas. E a promessa não era só para ele, a promessa era para toda a sua descendência. Aí então nós chegamos, queridos, à quarta característica dessa bênção. Veja que nós falamos que Jacó enfatiza a aliança que havia entre Abraão, Isaque, com Deus. Ele enfatiza o fato de que Deus foi o seu pastor durante toda a sua vida e proveu todas as suas necessidades e deu a ele proteção que ele esperava. E só então Jacó lhe pronuncia a bênção sobre Efraim, sobre Manassés, clamando que Deus os abençoe e que faça deles grandes nações, que eles cresçam e se multipliquem, gerando grandes multidões sobre a terra. Vejam que Jacó, ele só abençoa os seus netos, queridos, depois de demonstrar para eles quem tinha poder e autoridade para abençoá-los. Jacó primeiro apresenta quem é Deus para eles. Fala, olha, o Deus de Abraão e de Isaque, no qual os meus pais andaram durante toda a sua vida.
o Deus que me abençoou, o Deus que foi meu pastor durante toda a minha vida até o dia de hoje, abençoe vocês. Querendo demonstrar que, muito mais do que as bênçãos de Deus, eles precisavam conhecer a Deus. Porque é conhecendo a Deus que nós acessamos as bênçãos mais preciosas que Deus tem preparado para o seu povo. A graça comum, queridos, está aí. Deus abençoa a todos. Mas o que é o principal, o que é o melhor que Ele tem para nós? É a vida eterna. E a vida eterna, por exemplo, é algo que só aqueles que se achegaram a Ele, só aqueles que foram regenerados, foram justificados, têm acesso. Então, ao pronunciar a sua bênção, Jacó quer apresentar quem é esse Deus, mas essa bênção não vem simplesmente assim, olha, Deus abençoe vocês, pronto, vão e façam o que vocês quiserem. Ela vem conjugada com uma responsabilidade, que Jacó deixa muito claro no verso 16, e aí eu vou ler na versão aqui da Bíblia judaico-cristã, que fica muito mais fácil para a nossa compreensão, que está mais ou menos na nova, igual à nova tradução na linguagem de hoje. Ele diz assim, olha, que eles se lembrem de quem eu sou e do que represento, e da mesma forma de meus pais Abraão e Isaque, quem eles foram e o que representaram. Em primeiro lugar aqui, Jacó está falando, olha, lembrem-se de quem eu sou. E lembrem-se de quem foram os meus pais, Abraão e Isaque. E em segundo lugar, lembrem-se de do que nós representamos. Jacó está enaltecendo a sua figura e a figura dos seus pais. E assim, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, olha, cuidado. Vocês têm uma responsabilidade de honrar quem nós somos, quem meus pais foram. E Jacó, querido, ele conhecia o peso dessa responsabilidade que ele estava transmitindo para os seus netos. Porque lembre-se que quando Deus vai falar com ele, quando ele está saindo de Berseba em direção a Padã Arã, Deus se apresenta apenas como o Deus de Abraão e de Isaque. Não era ainda o Deus de Jacó. Mas agora, depois de toda a sua trajetória de vida, Jacó ele entende que ele tinha construído e ele tinha andado nas pisadas de seus pais e ele tinha mantido verdadeira aliança com Deus. Então ele transmite essa responsabilidade para os seus netos, dizendo, olha, eu levei o nome dos meus pais. Eu honrei o nome dos meus pais. Agora, vocês precisam considerar aquilo que nós representamos e honrar a Deus. Porque o que Jacó falou antes não apontava para ele. Jacó, quando ele vai iniciar a bênção, ele fala, olha, sobre o Deus de Abraão, sobre o Deus de Isaque, que eles andaram na presença de Deus. E ele fala que Deus me sustentou durante toda a minha vida, foi o meu pastor durante toda a minha vida. Então, sempre que, quando Jacó dá esse encargo, essa responsabilidade, ele está apontando justamente para o fato de que, olha, nós andamos na presença de Deus e vocês também têm essa responsabilidade. Porque se vocês não andarem na presença de Deus, vocês não estão honrando quem nós somos, quem nós fomos. Então, o andar na presença de Deus, agradar a Deus, foi o principal legado que Jacó deixou para os seus netos, deixou para os seus filhos. E ele clama, e ele exige que eles observem isso, que eles honrem a Deus. E que legado foi esse que Jacó passou para frente? Um legado de uma vida centrada em Deus, queridos. O legado de uma vida de fidelidade a Deus.
o legado de uma vida que agrada a Deus. O interessante, querido, que vocês pegarem e começarem a leitura da Bíblia, focando na vida de Abraão, de Isaac e de Jacó, você não enxerga aqui idolatria da parte deles. Enxerga outros defeitos, porque eles são humanos, são pecadores como nós, mas não idolatria. Fiéis a Deus em todo o seu procedimento, em toda a sua adoração. Então, o que isso tem a ver conosco? Pois a nossa situação hoje ela não é diferente, porque também há uma responsabilidade que pesa sobre nós. Efraim e Manassés, eles foram chamados para cuidarem da sua vida, do seu procedimento, em honra aos seus pais. Mas nós fomos chamados a cuidar do nosso procedimento em honra, principalmente, a Jesus Cristo. Porque como cristão que somos, se verdadeiramente somos, levamos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Onde nós formos, onde estivermos, nós precisamos honrar esse nome. A responsabilidade também é nossa. É principalmente nossa. E é muito maior do que a de Efraim e de Manassés. É por isso que Paulo, em Efésios capítulo 4, ele nos chama a nos despojar do velho homem, e mediante um novo nascimento no Espírito Santo, nos revestir do novo homem, que anda em justiça, em retidão e verdade. E aí, no capítulo 4, no verso 25, a partir do verso 25, ele arremata dizendo: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura, a cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E aí, já então no capítulo 5, ele conclui de forma poderosa. Verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Há uma responsabilidade, queridos, sermos imitadores de Deus, e essa é uma graça maravilhosa que nós temos, porque ela significa que, se nós temos essa possibilidade, é porque nós fomos chamados por Deus, fomos justificados, fomos regenerados pelo Espírito Santo. Só esses têm essa possibilidade. Mas sermos imitadores de Deus também é uma dura missão. Mas, queridos, por mais que seja aparentemente um padrão inalcançável, é totalmente possível.
totalmente possível. E Paulo nos mostra isso, não é verdade? Quando ele fala em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Paulo enfatiza aqui nesse texto de Efésios, que nós tivemos oportunidade de ler, a transformação completa da nossa vida. Todo o procedimento que nós precisamos mudar em nossa vida. Por isso que é o despojar do velho homem e se revestir do novo homem. É uma virada de 180 graus. É uma guinada brusca na nossa vida. É começarmos a agir como se sendo verdadeiramente diferentes daquilo que éramos antes. Então, amados, nós vimos que no final da sua vida, Jacó, ele falou, olha, lembrem-se de mim. Lembrem-se de quem nós fomos. Lembrem-se do que nós representamos e honrem o meu legado. E Jesus faz o mesmo com relação a nós. Honrem quem eu sou. E assim como Jacó, lá no final da sua vida, ele estendeu a mão sobre os seus netos e falou isso, transmitiu isso para eles. A questão que fica para nós é, e quanto a nós? Temos muitos pais e avós aqui. Quanto a nós? Nós temos a ousadia de estender as mãos sobre os nossos filhos e netos e dizer, olha, honrem o meu legado. Honrem quem eu fui, quem eu sou. Ande nas pisadas que eu andei. Dias atrás, queridos, e Deus já vem falando comigo a respeito dessa palavra assim, já há algum tempo. Desde que eu tive a oportunidade de meditar nesse texto, alguns meses atrás. E algumas semanas atrás, alguns dias atrás, nós ouvimos muito falar sobre alguém chamado Charlie Kirk, não é verdade? E eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar desse jovem até a sua morte, trágica morte, né? Para quem não conhece, Charlie Kirk era um jovem americano cristão, que ele se dedicava a percorrer as universidades dos Estados Unidos, debatendo para desconstruir uma cosmovisão comunista, esquerdista desse mundo e propagando o nome de Cristo, os valores da família, né? E por conta disso, queridos, é que ele foi assassinado numa universidade dos Estados Unidos através de um tiro de um rifle. Eu nunca tinha ouvido falar dele, mas depois, procurando saber, eu fui assistir uma entrevista dele em que um entrevistador pergunta a ele, mas Charlie, se você viesse a morrer, o que o seu nome, você gostaria que o seu nome ficasse associado a quê? Fosse uma coisa só. E ele, assim, meio perplexo com a pergunta, ele responde, mas se eu morrer? E ele responde dizendo, olha, eu gostaria que eu fosse lembrado pela coragem por minha fé. A coisa mais importante da minha vida é a minha fé. Charlie Kirk, queridos, as suas palavras estão ecoando principalmente agora. Porque mesmo depois de sua morte, elas estão aí para todos ouvirem. A forma como ele defendia de forma brava a fé dele. E assim como Charlie, que deixa
esse legado da sua fé, as Escrituras Sagradas, elas estão repletas, cheias de exemplos de homens e mulheres que foram mártires e serviram para nos inspirar. E como não lembrar de Hebreus 11, que traz para nós a fabulosa galeria dos heróis da fé, onde o autor ele lembra de vários expoentes da fé que constam das Escrituras. E depois de falar de diversos nomes, como Abraão, Isaque, Jacó, Davi, ele pergunta no verso 32 de forma retórica: e que mais direi? Que mais direi? E ele passa então a falar de fatos que retratam homens e mulheres, alguns até anônimos, que em nome da fé foram ousados e corajosos para inspirar gerações do presente, lá daquela época, e gerações futuras. Então, quando nós olhamos para esses homens e essas mulheres que constam retratados em Hebreus 11, nós vimos pessoas que, apesar de atrocidades, injustiças, calamidades, elas permaneceram fiéis a Deus, e isso nos inspira. E isso nos fortalece. E isso nos mostra que nós não somos melhores em nada do que eles e que nós estamos sujeitos à mesma coisa. Estamos sujeitos ao tiro que ceifou a vida do Charlie. Se nós tivermos coragem pela nossa fé, se nós defendermos um legado que realmente importa, se nós quisermos propagar o nome de Cristo como única solução para este mundo que nós vivemos. Uma fé que inspira, uma fé que motiva, uma fé que incentiva os nossos filhos, os nossos irmãos, é e deve ser o nosso legado. Mas como está o seu legado? O que você está construindo? Em que bases você está construindo? Como que você seria lembrado se Deus chamasse você hoje? Se você quiser ser lembrado como um grande homem de Deus, muito mais do que pelos seus méritos, pelas suas conquistas, por aquilo que você conseguiu empreender e realizar neste mundo. Se você quiser ser lembrado como um grande homem de Deus, como uma grande mulher de Deus, você precisa ter o mesmo sentimento que Jacó expressou aqui. Quando ele enaltece a aliança que seus pais tinham com Deus. E ele enxerga isso como algo precioso, indispensável para a sua vida e para a sua descendência. O mesmo sentimento que ele enxerga ao propagar para a sua descendência que Deus era o seu pastor. E essa figura de pastor, os irmãos têm conhecimento já, é a figura do que provê, é a figura do que protege. Então Jacó ele fala isso e ele mostra através de fatos que essa é uma realidade, sempre foi uma realidade na vida dele. Você e eu, queridos, nós precisamos andar na presença de Deus. Nós precisamos confiar nele. Precisamos ter uma aliança verdadeira com Deus, para que nós possamos transmitir às próximas gerações. E já hoje servirmos de inspiração para aqueles que estão olhando para nós, o Deus que nós servimos. Se eu perguntar, novamente para você, como que você seria lembrado hoje? Talvez você seja lembrado como uma pessoa íntegra, e isso é bom. Bom demais, queridos, porque nós não podemos servir a Deus e não sermos íntegros. Nós podemos ser íntegros sem servir a Deus. Mas se servimos a Deus, precisamos ser pessoas íntegras. Talvez você vai ser lembrado porque é um bom filho, um filho obediente. Talvez porque é um bom pai,
um bom marido, uma boa mãe ou uma boa esposa, e isso é bom. Porque Deus faz isso por nós. Deus nos capacita a sermos obedientes, sermos bons pais, boas esposas, boas mães, bons maridos, enfim. Talvez você vai ser conhecido por ser um bom profissional. E isso é bom. Alguém abastado, alguém simpático, alguém bonito, alguém alegre. E isso é muito bom. O quão bom que isso é, queridos. Mas o nosso legado, ele se resume a isso. Nós temos um problema. Tudo isso é importante que você seja. É necessário que você seja. Mas o principal, queridos, é que as pessoas olhem para nós e falem, olha, andou com Deus. Ele andou com Deus durante a sua vida. Ele confiava em Deus em toda a sua trajetória. Esse é o legado que nós precisamos transmitir. E as nossas atitudes, aquilo que nós fazemos é que vão determinar isso. A forma como nós nos relacionamos, se Deus é o centro da nossa vida, e se as outras coisas, inclusive nós mesmos, as nossas vontades, os nossos desejos, aquilo que nós gostamos, orbitam em redor, mas Deus está ali no centro, é que vai determinar isso. E se Deus é o centro da sua vida, queridos, Ele tem a primazia, Ele tem a prioridade. Se Deus é o centro da sua vida, você entende que precisa se dedicar a ler e meditar nas Escrituras, porque elas nos mostram, elas nos revelam quem é Deus. Através delas, nós conhecemos e prosseguimos em conhecer o Senhor. E, amados, quem conhece a Deus quer conhecer mais. Quem conhece a Deus quer se aproximar mais dEle, ter mais intimidade com Ele. Porque enxerga, porque testemunha, porque experimenta toda a bondade, toda a grandeza, toda a ternura, o amor do Senhor. Também se dedica a orar, porque quer falar com Deus, quer ser íntimo de Deus e sujeitar a sua vontade à de Deus. Também se dedica a cultuar o Senhor, prioriza o culto a Deus, porque entende que é a igreja de Deus que se reúne e aqui é alimentado pela palavra. Se dedica a pregar a palavra de Deus, a anunciar o Evangelho, porque entende que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do perdido. Se dedica a amar os seus irmãos, a perdoar, a exortar, a auxiliar, porque entende que esse também é o mandamento do Senhor. Enfim, queridos, a nossa forma de viver é que, em verdade, é determinante para definir o nosso legado. As nossas atitudes, o quanto nós abençoamos, o quanto nós discipulamos, o quanto nós trabalhamos, o quanto nós evangelizamos, o quanto nós suportamos, é que lá na frente será lembrado e servirá para inspirar outros que estão nessa caminhada, nessa jornada, e outros que ainda hão de vir. Não há, amigos, irmãos, legado sem dificuldade. As dificuldades, elas estão aí. E elas têm um propósito de nos aproximar do Senhor, sabendo que o Senhor as usa para produzir em nós
a dependência dele. Então, queridos, há uma responsabilidade que pesa sobre nós, sobre aqueles que possuem uma aliança com Deus, e isso é bom demais, queridos. Eu espero que você esteja feliz com essa responsabilidade de honrar o nome de Jesus, de propagar o nome de Jesus, de ter uma aliança com Jesus. E porque ela só existe porque nós fomos libertos por Jesus das trevas. Porque outrora nós andávamos nos nossos delitos e pecados, mas hoje não mais. Porque o Senhor nos deu o privilégio de andarmos com Ele e de imitarmos Ele. Mas talvez você esteja se perguntando, e se eu ainda não tiver uma aliança com Deus? O que eu faço? Se você ainda não tem uma aliança com Deus, queridos, hoje é o seu dia. Hoje é o dia propício. Hoje é o dia que você pode render a sua vida a Jesus e passar a viver com um propósito muito maior do que você mesmo. O propósito de, através da sua vida, levar outras pessoas a conhecerem Jesus, experimentarem a salvação eterna e terem uma vida abundante que só podemos experimentar em Jesus Cristo. Te convido a ficar em pé. E que você, à luz dessa palavra, neste momento possa meditar. Como está o meu legado? Como está a minha vida? Na parábola do jovem rico lá, ele diz que ele ia construir muitos depósitos e que ele ia guardar muitos bens e a partir dali ele ia simplesmente aproveitar a vida. Mas ele é questionado, olha, o que você tem aí? O que você tem preparado? É para quem? Para quem que está preparado? Para quem que você tem vivido? Paulo, em 1 Coríntios 3,10, ele vai falar sobre o fundamento, que é Jesus Cristo. E ele pergunta, olha, ele fala, melhor dizendo, cada um veja como edifica. E o que você, querido, tem edificado? Tem edificado para si mesmo? Ou tem edificado para a glória e honra de Jesus? Os seus talentos, eles estão a serviço de quem? Aquilo que Deus te deu, estão a serviço de quem? Estão afundados, guardados debaixo da terra? Ou estão sendo usados para a glória de Deus? Legado, queridos. Quando as pessoas te olham, quando Deus te olha principalmente, Ele vê um servo fiel, que foi fiel no pouco, então está pronto para o gozo eterno. Há um trabalho a ser feito, há uma missão a ser completada, e é nossa responsabilidade. Deus, Ele chama cada um de nós a uma responsabilidade.
Porque através de nossas vidas, queridos, alguém pode ser salvo. Mas se você se perguntou, olha, eu não tenho certeza da minha salvação, eu não sei em que pé eu estou, Felipe. Aí Paulo escreve aos Romanos dizendo, olha, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Hoje é dia de salvação para você. Hoje é dia de se revestir da sua responsabilidade para você. Hoje é dia de nós entendermos que nós precisamos construir um legado, queridos, que não aponte para nós, um legado que aponte para o Senhor Jesus. As nossas vidas estão guardadas nele. E ele tem um propósito, amado, para a sua vida, para cada um de nós. Entenda isso, guarde isso no seu coração e arregaça as mangas, queridos. Não se trata de conquistar a salvação através do seu trabalho. Não, ela é dom de Deus, é graça. Mas se trata de honrar o nome de Jesus, porque Ele preparou as boas obras para que andássemos nelas. Há boas obras, queridos. Há boas obras que nós precisamos realizar nessa vida. E as pessoas, elas poderão olhar para nós e através das nossas obras que brilhem, elas entenderem que elas precisam do Senhor Jesus também. Pai eterno, nós te damos graças nesta noite. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado por cada um dos meus irmãos que está aqui nesta noite e ouviram, ó Deus, ela. E que o Senhor, através do teu Santo Espírito, aplique essa palavra aos nossos corações. E nos leve, ó Deus, a construir, ó Pai. Não com palha, não com madeira, ó Deus. Mas, ó Deus, em cima de fundamento, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Uma construção, uma edificação, ó Deus, que permaneça para a vida eterna, ó Pai. Que nós, ó Deus, possamos nos gastar e nos deixar gastar, ó Deus, em prol da tua obra, ó Deus. Nós, ó Deus, temos nos gastado por este mundo, Senhor. Temos nos dedicado, ó Deus, para construir, ó Deus, os nossos títulos e os nossos méritos. Mas e quanto ao Senhor, ó Pai? Onde está o Senhor em nossas vidas? Que o Senhor, ó Deus, tenha compaixão de nós, ó Pai, e nos ajude a firmar, ó Deus, um compromisso, uma aliança real com o Senhor. Como foi, ó Deus, Abraão, Isaac e Jacó. E o Senhor, ó Deus, testifica disso. Que o Senhor, ó Deus, também, através do nosso compromisso, testifique isso a respeito de nós, ó Pai. Que nós, ó Deus, trabalhamos para o Senhor, em honra ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por amor a Ele, por gratidão àquilo que Ele fez por nós, que foi se entregar na cruz do Calvário, pagar um escrito de dívida que não era dele, mas era nosso e impagável, ó Deus, de nossa parte. Meu Pai, dá-nos, ó Deus, a graça de que no dia de que formos chamados,
Sirvamos, ó Deus, para inspirar, ó Deus, futuras gerações. Não nos permita sermos, ó Deus, como o rei Jeorão, ó Pai, em que, ó Deus, em seu óbito, em sua morte, consta das Escrituras de que ninguém sentiu saudade dele. Tem compaixão de nós, ó Deus. Que o nosso, ó Deus, compromisso com o Senhor seja algo, ó Deus, real, verdadeiro, que permaneça e inspire, ó Deus. No nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém e amém, Jesus.